Se você não estava aqui no último sábado, você perdeu, infelizmente, a primeira parte da série REC. Nós estamos numa série de 3 sábados, terminaremos semana que vem, em que nós estamos falando a respeito de discipulado. REC, se você ainda não sabe, se está vindo hoje, talvez uma das primeiras vezes aqui, é o nosso programa de discipulado. O que é isso, programa de discipulado? Nada mais do que uma estratégia, um método, um mecanismo que nós utilizamos para discipular pessoas, para andar com pessoas. Jesus, quando esteve entre nós, o seu ministério, ele nos deu uma ordem. Ele disse, vocês devem ir por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Vocês devem pregar o evangelho e fazer discípulos. E isso nada mais é do que fazer o mesmo que ele fez com aquelas pessoas que ele escolheu durante o seu ministério para caminhar junto com ele. Fazermos a mesma coisa que ele fez com as pessoas que estão próximas a nós, perto de nós. Andar com elas, compartilhar nossa vida, nossas lutas, nossas dúvidas. E também ajudá-las, com as experiências que nós já tivemos, ajudá-las a vencer as lutas e as dificuldades e as experiências que elas estão enfrentando. Então, é um mecanismo em que 2 pessoas se unem para juntas andarem mais perto de Jesus e tentarem entender um pouco melhor como é a vida cristã, o que a palavra diz a respeito da nossa vida, dos nossos desafios. E nós fazemos isso utilizando um recurso, uma ferramenta, que é o REC, que é um material que nós traduzimos, não foi escrito por nós, mas nós traduzimos. É muito bom, um material chamado Multiply, tem 5 volumes. E o que a gente sugere que você faça? Que você, no final, passe ali na recepção, se você ainda não faz isso, ainda não participa disso, você passe ali e deixe o seu nome. Quero discipular alguém, ou quero ser discipulado por alguém, ou quero discipular e ser discipulado, não tem problema. É até melhor que você faça as 2 coisas. E aí você vai receber, então, todas as orientações de como o REC funciona. Você vai conhecer o material, vai receber o material. Se você ainda não tem uma dupla com quem você caminha, que te ajuda nesse processo, nós vamos achar alguém para te ajudar, para te acompanhar nesse processo, tá bom? Então, é um desafio, é um convite. Na semana que vem, na última mensagem dessa série, nós vamos falar mais a respeito disso. Se você quiser aguardar até sábado que vem para decidir se entra ou não nisso, fica à vontade. Vai ser muito legal sábado que vem, eu não perderia se eu fosse você. Mas, se você não estava aqui na semana passada, você perdeu a introdução dessa série. Na semana passada, o pastor Felipe pregou aqui para nós, e a principal mensagem, o principal ponto que ele trouxe, que ele deixou claro para a gente, é que discipulado não é simplesmente transmissão de conteúdo. Discipular alguém não é simplesmente transmitir conteúdo, não é dar aulas a respeito da palavra de Deus, não é ensinar alguém simplesmente a ler a Bíblia e a entender o que a Bíblia diz. Isso é parte do discipulado, mas discipular é muito mais do que isso. Discipular é compartilhar vida, e nesse processo em que você compartilha a sua vida e a vida de Jesus, você então passa a reproduzir o caráter de Jesus que está em você na vida de outra pessoa. E nós cremos que essa estratégia foi dada por Deus e é algo que pode transformar completamente a vida de uma pessoa que se propõe a fazer isso, a andar com outra pessoa para juntas entenderem melhor o que é esse caráter de Jesus e viverem esse caráter de Jesus. E o nosso desafio nessas 3 mensagens é te ajudar a entender isso, entender que Deus tem esse plano para a sua vida, que você faça parte disso, desse movimento, e te desafiar a entrar nisso, se você ainda não faz parte, ou a retomar essa caminhada se você por algum motivo iniciou, mas suspendeu no meio do caminho. Então, como eu disse semana passada, na primeira mensagem, nós conversamos sobre o que é discipular. E nós vimos que discipular é muito mais do que simplesmente transmitir conteúdo, algo que você já sabe para alguém que ainda não sabe. É muito mais profundo do que isso. Mas aí você pode, talvez, durante essa semana, refletindo sobre isso com o seu pequeno grupo, ou em casa, sozinho, no seu tempo de devocional, de oração, de leitura da Bíblia, você pode ter pensado assim, poxa, eu gostei dessa ideia e eu até gostaria de viver isso. Eu quero fazer parte disso porque eu entendo que Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos. Mas eu não sei muito bem como fazer isso. Eu não sei muito bem de que forma eu posso reproduzir o caráter de Jesus na vida de outras pessoas. Isso é talvez muito amplo ainda, muito abstrato. Eu estou chegando agora, eu nunca tinha ouvido falar em discipulado. Como que eu faço isso? De que forma eu aplico isso realmente na minha vida? E aí eu quero tentar te ajudar a retirar essas interrogações que talvez tenham ficado
após a nossa primeira mensagem, o nosso primeiro encontro nessa série. Afinal de contas, de que forma eu posso fazer isso na minha vida? E para a gente tentar responder isso, nada melhor do que olharmos para uma história que realmente aconteceu, uma história real, e que envolve um discípulo e o seu discipulador. Nós vamos ver um caso real e prático de alguém que se propôs a discipular uma pessoa e o que ela disse, de que forma ela viveu isso, de que forma ela aplicou essa verdade de reproduzir o caráter de Jesus na vida do seu discípulo, de que forma ela fez isso. E nós vamos olhar para a vida dessa pessoa, essa pessoa é Paulo, e do seu discípulo Timóteo, e nós vamos ver o que Paulo diz a Timóteo com essa preocupação de tentar incutir mesmo à distância, porque Paulo nessa altura estava preso, mas mesmo à distância, mesmo impossibilitado de estar fisicamente junto do seu discípulo, Paulo transmite verdades profundas e ensinamentos profundos, que mais do que simplesmente fazer com que Timóteo entendesse uma verdade ou conhecesse algo a respeito de Jesus e a respeito de Deus, desafiou Timóteo a viver isso, a mudar a sua atitude, a sua vida, para se alinhar a esse projeto de sermos mais parecidos com Jesus. Não é isso, afinal de contas, de que se trata? Não é para isso que nós estamos aqui. Nós cantamos hoje uma música e um dos versos dessa música dizia que eu quero ser o teu reflexo. Eu quero que as pessoas vejam a tua imagem em mim. Me faz ser teu reflexo e que possam ver-te em mim. Pensou nisso? Como é que alguém vai olhar para você e ver Deus? Ver Jesus? Não é um desafio grande isso? Talvez você não se sinta assim, mas eu me sinto muito longe disso. Eu me sinto ainda muito distante de poder dizer que alguém olha para mim e vê Jesus. E eu quero viver isso de uma forma mais intensa na minha vida. Eu quero que isso se torne verdade em todo o tempo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu quero conseguir viver uma vida tão intensa e constante na presença de Deus que a presença dele seja mais forte do que a minha própria quando eu estiver perto de pessoas. E que vejam a ele, não a mim. E se esse é o seu desejo, eu quero te convidar então a andar comigo por essa história, por essa mensagem que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, para que juntos a gente consiga entender como fazer isso na nossa vida. Beleza? Estão comigo? Então vamos lá. A gente vai ler um trecho da primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Nessa altura da sua vida, provavelmente ele tinha 30 e poucos anos. Então a idade de muitos aqui, graças a Deus, não é a minha ainda. Estou longe disso, tá? Mas tem uns que já estão mais descendo a ladeira do que eu. E a gente vai olhar para o capítulo 4 da primeira carta de... Não se ofenda, cara, é verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ok? A partir do versículo 12. Na verdade, nós vamos ler apenas o versículo 12 e depois nós vamos saltar para o versículo 16, tá bom? E nesse pedacinho dessa carta, Paulo... E de forma geral, nessas 2 cartas, o que Paulo está preocupado em fazer é transmitir para Timóteo algumas verdades importantes para que ele adotasse práticas na sua vida que o fizessem ser mais parecido, primeiro com o próprio Paulo, e depois com Jesus. Por que com o próprio Paulo? Talvez você que já é de igreja há mais tempo se lembre de uma outra passagem em que Paulo diz assim: vocês devem ser meus imitadores. E aí o texto para aí ou ele diz mais alguma coisa? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Numa outra carta de Paulo, ele diz, vocês, e ele estava escrevendo para uma outra igreja, ele diz para essas pessoas, olha, vocês podem me imitar. Sabe por quê? Não porque eu sou muito bom, não porque eu já vivo tudo que eu preciso viver com Deus, não porque eu já descobri todas as verdades a respeito de Deus e tenho vivido isso na minha vida de forma perfeita, mas vocês podem me imitar porque eu busco com todas as minhas forças ser um imitador de Jesus. E porque eu busco imitar a Jesus, vocês podem me imitar, porque imitando a mim, vocês estarão imitando a Ele. E é isso que importa. E aí Paulo então agora, preocupando-se em reproduzir isso na vida do seu jovem discípulo, daquele jovem pastor que tinha uma responsabilidade enorme de pastorear uma igreja, ele era pastor na cidade de Éfeso.
Paulo dá orientações para ele, preocupado exatamente que Timóteo entendesse isso, esse desafio que ele tinha, de ser ele mesmo um imitador de Paulo, o seu discipulador, mas muito mais do que isso, um imitador do próprio Jesus. E que, vivendo dessa forma, as pessoas que estavam sendo cuidadas por ele, acompanhadas por ele, discipuladas por ele, pudessem fazer a mesma coisa. Reproduzir e reproduzir e reproduzir e transmitir isso para um máximo de pessoas. Porque afinal de contas foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para receber algo que muda a nossa vida, que muda a nossa história, muda o nosso destino para a eternidade, e aí pronto, nós passamos o resto das nossas vidas aguardando a salvação se realizar e estarmos no céu com Jesus, e pronto, fizemos a nossa parte, nos preservamos, mantivemos a nossa pureza, a nossa santidade, mas é mais do que isso. Nós buscamos viver uma vida santa, uma vida plena, uma vida íntima com Jesus, para que outras pessoas que estão ao nosso redor tenham sede por essa mesma vida, desejem essa mesma vida e vivam essa mesma vida. E é isso que Paulo diz a Timóteo. Eu quero que você acompanhe comigo então o versículo 12 inicialmente. E Paulo começa dizendo, nesse trecho, dizendo o seguinte para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Então, já fiz a piadinha aqui dos 30, né? Tem uma galera aqui que é jovem, mas não muito, né? Mas, tipo o nosso pastor, o cara tá 33 anos. Tá passando já um pouquinho, né? Mas tudo bem, cara. A gente continua te amando, assim. A gente tem aqui uma variedade de idades grande. Tem pessoas aqui que tem 18 anos. Quem tem 18 anos aqui, levanta a mão pra mim. A gente está falando, né, de viver uma vida santa, né, de pureza e tal. Aí o cara vem e levanta a mão, esse cara de pau aqui que fez 27 anos anteontem, né? Ok, abaixa a mão. Quem tem 18 anos aí, por favor? Ninguém? Lucinho. Lucinho é o nosso mascote, né, galera? Lucinho é uma coisa linda, fofura. Lucinho é demais, cara. Eu quero ser igual o Lucinho um dia. Mas nós temos pessoas como o Lucinho, que tem 18 anos, nós temos pessoas como o nosso querido pastor, que tem 33 anos. Mas vamos considerar que somos todos jovens, ok? Vamos dar uma colher de chá para ele, vamos considerar que aqui ainda somos todos jovens, tá bom? Todo mundo está bem, está na idade legal, tem muita coisa pela frente ainda, ok? Então, essa mensagem de Paulo para Timóteo se aplica de forma muito boa para nós hoje. Concordam? Porque Paulo está dizendo assim, olha, ninguém despreza você pelo fato de você ser jovem. E muitas vezes eu li esse texto errado e eu lia numa outra versão, e aí eu li assim, ninguém despreze a tua mocidade. Né? Coisa bem presbiteriana, gente. Eu era presbiteriano, né? Cresci na igreja presbiteriana e a gente gosta de falar coisas difíceis às vezes, né? Essas coisas bonitas assim, que as pessoas não entendem. Então, em vez de falar juventude, a gente fala mocidade. É uma coisa bem jovem, né? Bem jovial, assim. Mocidade presbiteriana. Tinha até hino. Você acredita nisso? Tinha um hino da mocidade presbiteriana. Não vou cantar aqui para poupar vocês, ok? Não. Achou, né? Até parece, não vou fazer isso, jamais. Mas, tinha hino, ok, mas a parte disso, eu lia muitas vezes esse texto de forma errada. Eu lia assim, ninguém despreze a tua mocidade. E aí eu entendi assim, ninguém deve desprezar a sua fase da vida de jovem, o seu tempo como jovem. Não despreze a sua juventude, os seus anos como jovem. Faça algo proveitoso com eles. Use-os de uma forma sábia. Dê frutos na sua juventude. Enfim, passava essas coisas na minha cabeça. E aí quando eu parei para refletir mesmo nesse texto, eu vi que não é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, não despreze a sua juventude, os seus anos como jovem, essa fase da sua vida. O que ele está dizendo é, não permita que as outras pessoas desprezem você, menosprezem você, não te valorizem, não te deem crédito, pelo simples fato de você ser jovem. Não era tão comum ainda naquela época um pastor, um líder, um bispo, e até a origem dessas palavras bispo, presbítero, vem de ancião. Presumia-se que quem estava à frente era uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais vivida, mais experiente.
Não era tão comum uma igreja grande, uma igreja crescente, ser cuidada, liderada por alguém tão jovem como Timóteo. E provavelmente ele estava enfrentando talvez alguma crítica ou perseguição por esse fato, de ele ser ainda muito jovem. E aí Paulo escreve para ele e diz, olha, não se intimide, não permita que as pessoas te desvalorizem ou não recebam a sua autoridade, se submetam à sua autoridade, simplesmente porque você é um jovem. E talvez você já tenha vivido uma situação assim, talvez no seu ambiente profissional, ou em algum ambiente em que você precisa e espera ter uma credibilidade, ser tratado como alguém que é capaz de fazer o que está fazendo, ou o que precisa fazer. E aí você talvez, pelo fato de ser jovem, não tenha recebido o tratamento que gostaria, não tenha sido valorizado como gostaria, como esperava que fosse, como você se julga capaz de ser. Isso já aconteceu comigo. Você é muito novo, você vai aprender isso um dia, você vai saber, você ainda vai viver muita coisa, e aí talvez um dia você entenda. Não, isso aqui precisa de alguém mais experiente, isso aqui é muito cedo para você fazer isso. Isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. E estava acontecendo com Timóteo, e Paulo diz, olha, não permita que isso aconteça. Não permita que a sua juventude torne-se um motivo, uma desculpa, para que as pessoas não recebam o seu exemplo, a sua autoridade. Não permita que elas olhem para você e... é ele que está falando, ele não sabe ainda muito bem o que ele está dizendo. Ele é muito novo. Ele não viveu isso ainda. Ele não aprendeu isso ainda. Um dia ele vai entender. Não permita isso. Deus te colocou numa posição de autoridade. Deus te colocou numa posição de influência. Sabendo quantos anos você tem. Sabendo o que você já viveu, o que você ainda não viveu. E Ele quer te usar como você é, no momento em que você está na sua vida. E aí Paulo então diz para Timóteo, olha, a questão não é quantos anos você tem, quanta experiência você tem, quanto tempo de cristão você tem. Mas a questão é como você vai agir. E como você vai agir vai determinar se as pessoas vão ou não dar essa credibilidade a você. Se as pessoas vão ou não ter interesse em ouvir o que você tem a dizer. Se elas vão ou não imitar quem você é. Não é por quantos anos você tem, ou necessariamente pela posição que você ocupa. As pessoas hoje, e no nosso tempo isso é muito verdade, passou já o tempo em que as pessoas seguem pessoas simplesmente porque elas têm um cargo, um título, uma posição. As pessoas estão em busca de inspiração. Elas seguem aqueles que as inspiram. E o desafio que eu tenho para você, mas não é meu, na verdade é o desafio que Deus, eu creio, tem para você nessa noite, é que você se torne uma pessoa que inspire pessoas. Que, assim como Paulo desafiou Timóteo a fazer, que você assuma para si também esse desafio. De dizer, eu vou ser alguém que, não importa se sou jovem, se tenho muito tempo ainda já como cristão, ou se ainda estou chegando, se tenho pouco tempo de vida cristã, eu serei alguém que vai inspirar pessoas. A minha vida vai se tornar o que Paulo diz para Timóteo que ele deveria ser. Olha só o restante desse versículo. Ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas que você se torne o quê? Um exemplo. Que você seja um exemplo para os fiéis. Quem é irmão mais novo? Quem tem um irmão mais velho? Pelo menos um irmão mais velho. Você já ouviu alguém falar assim na sua escola, talvez você estudou na mesma escola que ele, ou na própria família, sua mãe, seu pai, dizer assim, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é tão bom quanto seu irmão nisso ou naquilo? Eu não tive essa experiência porque eu sou irmão mais velho, tenho 2 irmãos mais novos do que eu, então eu não tive essa experiência de ser comparado aos meus irmãos, mas infelizmente, por algumas razões, que não vale a pena entrar aqui agora, aconteceu o processo inverso. A minha irmã, principalmente, tem até hoje alguns ressentimentos comigo por causa de comparações. Mas não é porque eu era muito bom, não, é só porque eu era nerd mesmo, eu era, sabe, nerd. Eu era nerd, então assim, na escola, eu era o cara que era nerd e tal, eu não era aquele nerd clássico assim, do óculos e da primeira fileira,
Mas eu era nerd, só que eu tentava disfarçar, sabe? Então assim, eu gostava de jogar bola, de fazer esporte, não sei o quê, de tentar ser amigo da galera que era mais popular e tal, mas na verdade eu não conseguia. Não conseguia. Mas eu tentava. Então assim, eu tentava disfarçar o fato inegável de que eu era nerd. Então eu estudava muito e ficava preocupado e me cobrava, e minha mãe me cobrava. Então eu tirava boas notas e tal. E isso acabou criando nos professores, eu estudava numa escola muito pequena, minha irmã também, minha irmã é 2 anos mais nova que eu, então acabou criando esse efeito de comparação. E aí a minha irmã tinha ódio, porque os professores, quando ela chegava para estudar, numa determinada série, tinha um professor que já tinha me dado aula, já a primeira coisa que lia lá, o sobrenome Felizola, não é uma coisa, vamos convir, né, muito comum, e aí falava, você é irmã do Pedro, né, tal, e ela, sou... Aham. Ela ficava com raiva, porque eu era nerd, e aí as pessoas tinham a expectativa de que elas se comportassem da mesma forma que eu, que tirassem as mesmas notas e tal. E aí, provavelmente você que é irmão mais novo, talvez já tenha passado por isso. Essa coisa de ser exemplo, de ser referência, é algo que é muito desgastante. Tanto para quem se espelha em outro, como para quem é o espelho de alguém. Nesse exemplo que eu dei do irmão mais novo, é chato, muito chato para quem é o irmão mais novo, de ficar ouvindo sempre isso. E talvez em outras circunstâncias na sua vida, não necessariamente na sua família, você já tenha vivido isso, essa situação de ser comparado a outras pessoas, de ser cobrado a agir, a se portar da mesma forma que outros. E isso é algo muito irritante, porque, poxa, eu sou diferente dele, eu não quero ser igual a ele. Eu não tenho talvez os mesmos dons que ele, as mesmas habilidades que ele. Eu gosto de fazer outras coisas. Eu tenho uma personalidade diferente, eu não quero ser igual. E é desgastante. Mas sabe, eu acredito que é ainda mais desgastante para quem é o exemplo. Para quem é a pessoa em quem as outras são desafiadas a se inspirar. Por um motivo muito simples. Todo mundo está louco para ver você falhar. Tá todo mundo doido esperando você fazer alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque quando você se propõe a ser exemplo, isso incomoda um pouco. As pessoas ficam se comparando e falam, eu não sou tão bom quanto ele ainda, eu quero ser como ele. E por um lado elas são inspiradas, mas dependendo do coração delas, elas podem sentir inveja, elas podem sentir ciúmes. E isso gera uma sensação de rivalidade que pode levar pessoas a desejarem o mal daquele em quem se inspiram ou a quem admiram. É uma coisa meio contraditória. Se eu admiro a pessoa, se eu quero me espelhar nela, porque eu gostaria de vê-la se dando mal. Mas infelizmente isso acontece. E eu já vi muitas vezes pessoas comentarem com um tom assim de lamento. Puxa, você viu o que fulano fez? Você viu o que descobriram sobre ciclano? O cara lá, puxa vida. Parecia tão crente, parecia tão santo. Nem sabe o que ele estava fazendo. E a pessoa fala num tom de lamento, mas no fundo ela sente até um alívio. Não sou só eu que faço isso. Ele também faz, ele também é imperfeito. Então vamos falar de forma bem franca e honesta. Todos nós somos falhos. Grande verdade, né? Puxa, que revelação. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós pecamos. E esse fardo de ser exemplo para outras pessoas é pesado demais para qualquer um de nós. Mas sabe de uma coisa? Foi para isso que nós fomos chamados. Para carregar esse fardo. Porque se nós não formos o exemplo dessa sociedade, desse tempo, das pessoas que estão perto de você no seu trabalho, das pessoas que convivem com você na sua faculdade, se você não for o exemplo delas, se você não for o referencial de vida delas, se elas não puderem olhar para você em busca do que é correto, de como elas devem falar, de como elas devem agir, do que elas devem aprovar e do que elas devem reprovar, para quem é que elas vão olhar? Se a igreja não for esse referencial de vida, se eu e você como discípulos de Jesus não formos esse referencial de vida, quem será? Porque essa é a questão. As referências do nosso tempo, os exemplos, as pessoas que são seguidas, imitadas, retuitadas, compartilhadas,
infelizmente, a maioria delas não é digna de ser seguida. Porque o referencial não é Jesus, é só por isso. Não é porque elas são piores do que nós, mas é porque o referencial delas não é Jesus ainda. Precisa ser. E o nosso é, ou não? O referencial de Paulo era Jesus, e é por isso que ele podia dizer, eu imito a ele, por isso vocês podem me imitar. Timóteo, seja como eu, porque eu tento ser como Jesus, eu ainda não sou, e ele deixa isso muito claro, Paulo deixa isso muito claro. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não cheguei ao meu alvo, mas eu prossigo, eu não desisto, eu avanço, com todas as minhas forças eu faço isso. E aí Paulo então diz para Timóteo, Timóteo, não importa se você é jovem, não importa se as pessoas questionam a sua autoridade, se elas têm dúvidas a respeito do seu caráter, de quem você precisa ser exemplo. Sabe como você vai ser esse exemplo? Sabe como você vai se tornar essa pessoa digna de ser seguida? Uma pessoa que inspira outros, uma pessoa que é referência para outras pessoas? Torne-se exemplo na palavra, é a primeira coisa que Paulo diz. Eu vou combinar com vocês, eu vou expor o texto, vou mostrar para vocês o que Paulo diz para Timóteo, ele dá algumas características que Timóteo precisava buscar tornar-se exemplo a partir dessas características, e eu vou fazer, à medida que eu fale cada uma dessas características, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que você responda essa pergunta, com sinceridade. Não para mim, não para as pessoas que estão perto de você, mas para você mesmo. Eu quero que você responda isso. Se você tiver algum lugar para anotar, anote, grave, mas responda isso. E aí no final nós vamos orar por isso. Nós vamos colocar isso diante de Deus. E em nome de Jesus nós vamos sair daqui hoje pessoas que são exemplo para esse mundo. Amém? Então Paulo diz para Timóteo, primeira coisa que você deve fazer, seja exemplo na palavra. O que quer dizer isso? Ser exemplo na palavra. Seja exemplo naquilo que você diz para as pessoas. Que as suas palavras, aquilo que você diz, aquilo que você comunica, aquilo que você transmite para as pessoas quando você está conversando com elas, quando você está ensinando alguém, quando você está falando a respeito das coisas de Deus para alguém, ou você está numa simples conversa, numa roda com amigos, que a sua palavra possa ser imitada, possa ser reproduzida. Que as pessoas tenham prazer em te ouvir, mas não simplesmente por serem divertidas por aquilo que você está dizendo, porque você é uma pessoa agradável e simpática e diz coisas boas, agradáveis de serem ouvidas. Mas que as pessoas anseiem estar perto de você para ouvir o que você tem a dizer, porque o que você tem a dizer é relevante, porque o que você tem a dizer faz diferença na vida delas. E principalmente porque o que você tem a dizer é verdade. É verdade. É digno de confiança. O que você diz, eu posso tomar para a minha vida porque eu sei que é verdade. Porque eu sei que eu posso confiar. A pergunta que eu tenho para fazer, eu quero que você responda, se você puder anotar isso, a resposta é sim ou não, simplesmente a resposta. O seu sim é sim e o seu não é não? Porque é disso que se trata, ser exemplo na palavra. Não é só isso, claro. Tudo isso que eu já falei e muito mais, mas especialmente isso eu quero enfatizar com você hoje. O que você diz é verdade? As coisas que você tem dito para as pessoas são verdadeiras? As pessoas podem confiar no que você diz? Quando eu cheguei aqui na terceira, uma das coisas que mais marcou assim, quando eu conheci o pessoal e tal, é uma frasezinha que é bem jargão, assim, com muitos jovens, principalmente os que estão aqui há mais tempo. Você falava alguma coisa, a pessoa dizia, sim, sim. Aí eu ficava, ué, não sei, o que isso quer dizer? Sim, sim. Ué, acho que é sim que você está perguntando? Sim. E as pessoas adotaram aqui, não sei como isso surgiu, ainda não descobri a história, mas adotaram essa prática de, quando alguém diz alguma coisa que aparentemente é muito boa para ser verdade, né? Aí o outro pergunta, sim, sim, como se fosse aplicando o texto de Jesus, né? Quando Jesus diz assim, seja o seu sim, sim. Jesus não está dizendo assim, fale sim, sim quando você quiser dizer a verdade, ou fale um sim só quando não for tão verdade assim. Mas eu gostei da brincadeira. É legal. Sim, sim,
É uma empolgação, né? Principalmente quando é o Jason que fala, ele fica com um sorriso. Sim, sim, tipo, parece uma criança que tá esperando ganhar um doce, assim. É muito legal. E aí tem a versão Plus. Sim, sim na Bíblia. Aí, meu amigo, você falar isso aí, rapaz, se for mentira, você tá no sal. Porque sim, sim na Bíblia, como se o sim, sim não tivesse na Bíblia, tivesse dispensado da Bíblia, como se falar um sim. Mas é legal, é uma brincadeira sadia, não tem problema nenhum. Mas a questão é essa, o seu sim é um sim, sim na Bíblia? Qualquer que seja o seu sim? As pessoas podem confiar em você? E veja, eu não estou falando só de grandes coisas. Estou falando do seu dia a dia, do seu relacionamento com pessoas, do seu trabalho, da sua casa. Você distorce um pouco as coisas para tentar ser mais agradável? Você omite algumas coisas para não assustar alguém ou para não ser pego numa situação que você não gostaria que fosse descoberta? Quando seu chefe te cobra algum trabalho que você ainda não fez e ele pergunta por que você não fez ainda, você diz a verdade para ele? O motivo real de você ainda não ter feito? Ou você arranja uma desculpa, coloca a responsabilidade em outra pessoa? Torne-se um exemplo na sua palavra. O que mais? Seja um exemplo para os fiéis no seu procedimento. O que você faz? É digno de ser imitado? Pessoas que andam com você podem fazer o mesmo que você faz e isso as fará bem? Isso as levará para mais perto de Deus? Seu estilo de vida é um estilo de vida que pode ser imitado? Pode ser referência para outras pessoas? E a pergunta que eu quero que você responda talvez seja bem constrangedora, mas lembre-se, você está respondendo só para você. Ninguém vai olhar isso. As pessoas são edificadas ou apenas entretidas perto de você? Seja sincero. Você é um cara legal de estar perto, de ser amigo, gente boa, bom relacionamento, e as pessoas gostam de estar perto de você porque elas riem, porque elas se divertem, porque elas passam um tempo agradável? Ou o seu jeito de agir, seu comportamento, suas atitudes edificam? E veja, eu não estou falando de ser um cara chato, de ser um cara que não conta piada, um cara que não ri, um cara que não se diverte, que não sai, que não conversa, não brinca, nada disso. Isso é extremamente edificante. Desde que a sua vida como um todo ateste isso, confirme isso. Desde que quando for necessário falar sério, você fale sério. Desde que quando seja necessário assumir um erro, você assuma. Desde que quando seja necessário exortar alguém em amor, você faça. Que você não omita, não se omita em nome de manter uma impressão positiva nas pessoas. Você não deixe de fazer o que é certo para ser bem visto e bem-vindo nos ambientes. Nós somos chamados para ser exemplo no nosso procedimento. Mais ainda, seja um exemplo no amor. E aí o desafio que eu tenho para você hoje, puxa, como é difícil esse desafio. Você ama quem é diferente? Você ama as pessoas que são parecidas com você, que se vestem como você, que frequentam o mesmo tipo de lugar que você, que têm um determinado nível social como o seu, que amam você? Ou você também ama as pessoas que são diferentes de você? As pessoas que aparentemente não têm nada a te oferecer, cujo relacionamento talvez em nada agregue valor a você. Mas Jesus nos chama para amar a todos. E para sermos exemplo em amor, como somos desafiados por Paulo, nós precisamos aprender a amar também a quem não tem nada a ver com a gente. A quem não gosta de fazer o que a gente faz, a quem discorda de tudo que a gente fala, a quem pega no nosso pé, a quem não nos ama, quem nos trata mal, quem nos persegue. Difícil esse negócio de ser exemplo, né? Só tem mais um, prometo.
Mentira, tem mais 2. Só para vocês continuarem, né? Não desanima não. Seja um exemplo na fé. Hoje de manhã eu fui ao mercado com a Dessa. Na verdade nós fomos ao Ceasa. Que isso, né? Ir ao Ceasa. Eu via meu avô fazendo isso. Eu achava muito chato. Meu avô todo sábado de manhã ele ia pro Ceasa com a minha avó, comprava lá. Não, meu filho, é porque tem as melhores frutas e verduras bem cedinho, você vai lá, tudo fresquinho, e aí você compra as coisas, é uma beleza. Puxa, que legal o programa para sábado de manhã. E aí hoje, o que eu me vejo fazendo? Indo com a minha linda e amada esposa pro Ceasa. Fazer compra de fruta, de verdura, né? Negócio gente casada, cara. Gente casada faz isso, vai pro Ceasa sábado de manhã. Ok? E é muito legal mesmo, tá? E aí, a gente estava lá no Ceasa. É verdade, é legal. Eu gostei do nosso programa. Meu bem, eu gostei, tá? Não acredite no que as pessoas vão dizer. Eu gostei mesmo. Sim, na Bíblia, né? E aí a gente estava lá no Ceasa e tal, e andando, e aí a Dessa queria comprar uns temperos, a gente comprou uns temperos. E aí na banquinha de temperos, tinha lá um potinho escrito mostarda. E eu já tinha visto uma vez um grão de mostarda. Mas eu vi de novo lá, e aí eu lembrei que eu ia falar sobre isso com vocês hoje, e eu achei muito legal. E aí eu comentei com a moça, falei, a menor medida que tinha lá para vender era muito grande. Eu falei, o que a gente vai fazer com esse tanto de mostarda, né? No resto da vida comendo mostarda. E aí eu falei, você não pode me dar só umas bolinhas assim? Eu queria mostrar hoje à noite lá. Ela, você vai pregar sobre fé? Aí eu falei, é quase isso, não é só sobre fé, mas eu vou falar um pouco sobre fé. Você é de uma igreja? Você é cristã? Ela, sou cristã e tal. E aí a gente conversou um pouco, e aí a gente falou, mas quanto é a mostarda dela? Ô, irmão, é pra obra, então pode levar. Acho que se eu tivesse pedido o pote inteiro de mostarda, ela me dava lá. Mas eu peguei um pouquinho só, na verdade não foi nem tão pouco, assim, ela me deu esse tanto aqui. E aí você vendo daqui, né, esse pote cheio assim, talvez você não tenha dimensão do tamanho de um grão, e obviamente você não vai enxergar daqui, mas tem na minha mão aqui, entre os meus dedos, um grão de mostarda. E é algo muito pequeno, muito pequeno. Não sei se você já tinha visto, mas é muito pequeno. E Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele disse para os seus discípulos, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vocês vão ser capazes de fazer? Vocês vão poder dizer para essa montanha aqui, ó, montanha, sai daqui e vai para lá. Ou sai daqui e se lança ao mar. E vai acontecer o quê? O que vocês disseram. Com a fé do tamanho de um grãozinho, não é com a fé do tamanho de um pote de mostarda Heinz, né, que você põe no dog lá, não. Com um grãozinho desse aqui, se a gente tivesse esse tamanho de fé, a gente seria capaz de fazer coisas desse tipo. E a minha pergunta para você, para que você reflita se você hoje é um exemplo de fé, é: a quem você recorre? Na hora que a coisa aperta, na hora que você não vê mais saída, quando o negócio está feio, ou quando você tem um desafio grande pela frente, quando você tem uma tarefa que parece difícil demais para você. Você confia em Deus? Você recorre a Ele? Ou você confia em você mesmo? Você confia em algum mecanismo de autoajuda que te faz sentir mais capaz e mais forte para enfrentar as lutas e os desafios? Você confia enquanto você estudou para que você então espere ser aprovado naquele concurso? Você confia no que os médicos dizem a respeito da situação de uma enfermidade sua ou de alguém perto de você, para que você creia na recuperação dessa pessoa? Ou você é capaz de olhar para as circunstâncias mais difíceis e dizer, isso não altera em nada o poder do Deus em quem eu creio, e esperar que dele venha a resposta? Por último, Paulo diz para Timóteo, seja um exemplo na pureza. E aí, meu amigo, o bicho pega. Aí o negócio é feio. Seja um exemplo na pureza. Seja alguém puro. Seja alguém que não tem malícia no que pensa, no que fala. Não fala com segundas intenções. Não tenta ser simpático quando no fundo o que deseja de fato é ofender. É ser irônico. E especialmente hoje, a pergunta que eu quero fazer para você, avaliar se você é um exemplo de pureza, é essa.
o que você faz quando ninguém está vendo? Quando você está sozinho? Porque ser puro aqui não é tão difícil. Ser puro com várias pessoas ao seu redor, esperando uma atitude pura da sua parte, esperando que você se comporte bem, não é tão difícil. Agora, ser puro quando ninguém está vendo, manter a integridade e a santidade quando aparentemente ninguém vai descobrir, isso é um desafio. Sabe, você olha para isso e eu olho para isso e talvez a sua reação seja a mesma que a minha. Isso é muito para mim, é muito difícil. É muito difícil ser exemplo. É muito difícil ser exemplo em tantas áreas diferentes. É muito difícil ser um exemplo de fé, de amor, de procedimento, de palavras, de pureza e viver tudo isso. E talvez as respostas que você tenha anotado ou pensado para essas perguntas só te levem a achar que isso é uma realidade ainda mais distante. Eu estou muito longe de viver isso. Eu estou muito longe de ser esse exemplo. Mas Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele faz uma analogia a respeito de Deus e dele mesmo com uma plantação, com uma planta. E ele diz que Deus é o agricultor e Deus e o próprio Jesus é essa árvore, essa videira, e que nós somos os ramos dessa videira. E ele diz que se nós estivermos conectados a ele, presos a ele, assim como os ramos presos à videira são capazes de frutificar, nós também seremos. Se nós estivermos em Jesus, aquilo que vai fluir a partir de nós é algo bom, porque ele é bom. E aí no versículo 8 do capítulo 15, ele diz, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Nos primeiros versículos ele diz, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, então vocês vão poder dar fruto. Se vocês derem fruto, Deus será glorificado na vida de vocês. Nós somos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para ser esse exemplo para esse mundo. Nós somos chamados para ser luz num mundo de trevas. Um mundo em que pessoas precisam de referências, de alvos em quem se inspirar. Somos nós que fomos chamados para sermos esses alvos, essas referências. E nós só vamos conseguir viver isso, e é extremamente desafiador mesmo, e eu tenho plena consciência. É tão desafiador que nós mesmos, talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez dizendo, poxa, esses caras querem ser perfeitos, eles querem viver uma vida que não é possível viver. Eu tenho que te dizer isso, talvez isso te decepcione um pouco, você vai se frustrar com a gente, porque a gente não consegue viver isso o tempo todo. A gente falha muito. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você, essa semana nós falhamos feio nisso. Primeira coisa que Paulo diz para Timóteo, seja exemplo na palavra. Sabe de uma coisa? No sábado passado nós desafiamos pessoas a se envolverem com iniciativas do Alto de Páscoa. Distribuímos aqui um questionário e ninguém era obrigado a responder nada, mas muitas pessoas se voluntariaram. Eu quero me envolver na divulgação, eu quero me envolver na recepção, na integração de pessoas, e deram seus nomes, colocaram lá. E 10 pessoas disseram, eu quero participar no próximo sábado de uma iniciativa de divulgação que haverá. E aí nós mandamos e-mail, convidamos as pessoas, marcamos, programamos tudo. E hoje de manhã, sabe quantas pessoas tinham aqui para participar da iniciativa? 2. 10 deram o nome, 2 vieram. Eu sei, não estou julgando ninguém, tá? Você pode ter ficado doente, você pode ter batido o carro, você pode ter achado que seria num outro horário e quando viu que era de manhã você não podia vir, mas 2 pessoas vieram. Nós somos assim. Você ainda não nos conhece, infelizmente temos que reconhecer, nós somos assim. Ainda não somos esse exemplo perfeito, para quem você possa olhar e enxergar Jesus plenamente. Mas sabe, Paulo também diz que, por enquanto, nós vemos as coisas meio embaçadas, assim como num reflexo de um espelho. Mas haverá um dia em que nós veremos plenamente. Mas para que esse dia chegue, nós precisamos hoje tomar uma decisão. Eu serei esse exemplo. Eu serei alguém digno de ser seguido. Eu vou viver de uma forma tal que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus. E eu vou dar fruto para a glória de Deus. Jesus termina esse versículo dizendo, se vocês fizerem isso, se vocês derem fruto, vocês serão meus discípulos. É disso que se trata ser discípulo de Jesus. Você quer dar frutos?
Você quer ser alguém que pode ser seguido por outras pessoas, que pode ser imitado, alguém que é referência, alguém que é luz no meio das trevas, alguém que vive uma vida diferente desse mundo, uma vida louca, que as pessoas vão dizer, você tá louco, cara. Você está vivendo na contramão da história, você está vivendo remando contra a maré. Sim, é isso mesmo que eu estou fazendo. E é isso mesmo que eu quero fazer cada dia da minha vida. Porque eu quero glorificar a Deus. Porque eu quero imitar Jesus. Eu quero te desafiar a fazer isso. Eu não quero que você saia daqui nessa noite dizendo, ok, eu entendi, mais uma mensagem, ok, mais um sábado. Talvez você venha aqui todo sábado e você ouça várias mensagens, já ouviu 200 milhões de mensagens na sua vida. Mas você ainda não está vivendo isso. Sabe, ouvir a palavra é o primeiro passo, mas o que Jesus diz é quem ouve a minha palavra e as pratica, esse tem a vida transformada. E eu quero desafiar você a viver isso, que nós possamos viver isso juntos. Nosso sonho é que essa juventude, essa igreja, seja uma igreja de pessoas que assumem esse desafio e dizem, nós seremos esse exemplo para esse mundo. Nós não vamos esperar mais pessoas se levantarem lá fora e mudarem a história, e fazerem diferença, e transformarem a corrupção do nosso país, mudarem a realidade do nosso país. Nós vamos parar de esperar e nós vamos fazer essa mudança. Nós vamos ser os agentes dessa transformação. Eu quero ser isso e eu creio que você quer ser também. Mas para que nós sejamos isso, nós precisamos assumir esse desafio, dizer, eu vou ser esse exemplo e as pessoas vão poder andar comigo, porque eu sou, e eu sou pela graça de Deus. Não por mim, não pelo meu mérito, mas porque Jesus fez por mim. Eu quero fazer por outros, porque não se trata de viver para mim mesmo. Então, em nome de Jesus, fique de pé, ore comigo. Não fique sentado. Levante-se, ore comigo. E nós vamos buscar a Deus agora e vamos dizer, Senhor, nós temos falhado mesmo às vezes. Não tem sido fácil, Deus, manter a minha pureza. Não tem sido fácil ficar santo quando eu estou sozinho e ninguém está vendo. Não é fácil falar a verdade todo o tempo e às vezes ser perseguido por causa disso. Não é fácil carregar esse fardo de viver uma vida santa. A luta é muito grande. Mas em nome de Jesus eu assumo, eu aceito esse desafio. Eu fui chamado para isso. E eu vou ser esse exemplo de amor, de fé, de pureza, de procedimento, de palavra. Alguém que vai fazer diferença na vida das pessoas que andam perto. Alguém que vai fazer diferença naqueles que estão longe, mas que vão ver a diferença acontecendo e vão ser tocados também. E vão querer estar perto. Porque a presença de Jesus, o exemplo de Jesus muda, transforma, restaura. E é isso que nós queremos anunciar para esse mundo. Senhor, Tua palavra é muito desafiadora. É muito desafiadora. Nós olhamos para ela, Senhor, e é difícil mesmo vivê-la. Mas nessa noite, em nome de Jesus e pelo poder dEle, não pelo nosso, nós nos colocamos de pé na Tua presença para dizer que nós queremos, que nós aceitamos esse desafio, que nós não queremos mais viver para nós mesmos, que nós não queremos mais viver uma vida medíocre, que nós não aceitamos mais ser escravizados pelo pecado, porque Jesus nos libertou e morreu para nos tirar da escravidão do pecado. E em nome dEle nós queremos ser santos. Em nome dEle nós queremos viver uma vida que seja exemplo, que seja digna de ser imitada. Queremos ser dignos de ser seguidos não por nós mesmos, mas porque nós nos tornamos imitadores do Senhor. E ao imitarmos o Senhor somos transformados. E aceitamos o desafio, Senhor, de transformar vidas. Paulo disse a Timóteo, se você fizer essas coisas, você vai salvar a si mesmo. Mas não apenas a si mesmo, você vai salvar a outros. Se você for esse exemplo de vida, você vai salvar a si mesmo, mas você vai salvar também aqueles que andarem com você. Deus, o nosso desafio e a nossa postura diante do Senhor nessa noite é de dizer que aceitamos a missão de não mais vivermos para nós mesmos e de nos contentarmos com uma salvação tão grande, tão maravilhosa, apenas para nós, mas nós queremos anunciar. Nós queremos proclamar, nós queremos ser esses agentes de transformação para esse mundo. E nós faremos isso não apenas dizendo com a nossa boca as verdades a respeito do Senhor, mas vivendo intensamente. De forma que nossas palavras, nossas atitudes, os nossos pensamentos
glorifiquem o Senhor. Abençoa, Pai, cada jovem que está aqui nessa noite, se levanta e sinceramente no seu coração assume essa tarefa, esse desafio, esse chamado. É o maior privilégio que pode haver, ser imitador de Jesus e anunciá-lo. Abençoa, fortalece, capacita e ajuda-nos juntos, Senhor, como juventude, a viver dessa forma. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.